Agora eu vou conversar com o delegado Paulo Mavignier, é isso? Mavinier. Seja bem-vindo ao nosso programa. O delegado Paulo, foi chefe da DENARC. Nós estamos aqui também com o João Coelho, que também aqui é da DENARC, que já levou uns tiros, e a gente vai falar sobre as apreensões, quando ele foi aí chefe da DENARC, do tráfico de drogas. Como é que foi combater o tráfico de drogas no Amazonas, que é uma região de fronteira? Bom dia, Alex. Bom dia a todos. Combater o tráfico no Amazonas é diferente de tudo que se faz no resto do Brasil. Então, vou lhe dar um exemplo. Mato Grosso do Sul, a droga que entra pelo Paraguai vem pela estrada, vem por carretas. Aqui no Amazonas é diferente. Nós combatemos o tráfico em cima de lanchas. Quando eu assumi o DENARC em 2016, havia-se uma cultura de trabalhar muito o tráfico dentro da cidade, o tráfico doméstico. E a gente mudou a dinâmica, o paradigma, e começamos a atuar no Rio, subindo cada vez mais para os municípios que fazem fronteira com Peru e Colômbia. Com isso, nós conseguimos trazer um resultado muito maior de apreensão, as estatísticas explodiram e conseguimos inchar menos o sistema prisional e estrangular para que a droga não chegasse nas bocas de fumo. Então, realmente foi um trabalho que deu muito certo e nós acumulamos ao longo de 6 anos à frente do departamento 23 toneladas de drogas. Isso representa um prejuízo de R$ 1 bilhão para o crime organizado. O que é que isso traduz na prática? Menos armas, menos homicídios, menos pessoas recrutadas. Então o resultado é sensacional, porque a mola propulsora das organizações criminosas no Amazonas é a droga. Então a Base Arpão, ela também serviu de apoio para vocês? Sensacional. A Base Arpão, ela veio com uma ideia para combater a pirataria ali na região do Médio Solimões, Coari e Codajás, que era infestado de piratas, pirata que roubava o próprio traficante, né? E atacava a polícia. E a base, ela veio para tirar aquela organização criminosa que era feita por ribeirinhos ali da região. Eles conseguiram sair da região de Coari e também dar apoio logístico para os grupos especiais que operam, como DENARC, da RCO, com estrutura, com equipamentos, lanchas blindadas, e também um trabalho de fiscalização de tudo que desce ali pelo Médio Solimões, porque vale ressaltar que o Rio Solimões hoje é o rio mais aquecido no transporte de drogas, porque ele pega a confluência do Rio Içá, pega o Alto Solimões, que é da tríplice fronteira Tabatinga, Santa Rosa no Peru e Letícia na Colômbia, e também pega a rota do Rio Japurá, que hoje é a rota que mais transporta skunk. Entra pela cidade de La Pedreira, na Colômbia, entra no Brasil, passa por Vila Bittencourt, vai para a cidade de Japurá, Maraã, aí já cai no Alto Solimões, desce, passa por Manaus. Uma parte fica aqui, outra parte segue para o Pará. O senhor acredita que se colocarem mais bases, como a Base Arpão, isso pode diminuir mais ainda esse número? Com certeza, com certeza. Eu acredito muito na importância de uma base no Rio Japurá, que hoje é uma rota que passa muita droga, muito skunk, e é uma região muito carente ali, com problemas de garimpo, problemas de prostituição, problemas de toda a ordem ali, né? E uma base ali, ela seria muito bem-vinda. Delegado, como é que o senhor vê o crescimento das facções, das organizações criminosas no estado do Amazonas? A gente percebe que há 4 anos atrás a organização criminosa que mandava no estado do Amazonas era a FDN. E a gente percebe que ao longo do tempo ela vem enfraquecendo. E a gente tem hoje uma outra facção criminosa, que é uma facção criminosa nacional, de nome nacional, enfim. E essas organizações criminosas, elas crescem toda semana aqui no estado, com novas organizações, fragmento de organizações que geram organizações, e hoje a gente tem conhecimento, recebe aqui denúncia, de que para você adentrar em um bairro, você tem que pedir autorização do chefe do crime organizado. Por que o tráfico de drogas chegou a esse nível aqui no estado do Amazonas? Bom, Alex, primeiramente é importante contextualizar no Brasil hoje. Facção não é um fenômeno só do Amazonas. No Brasil inteiro está assim. Nosso país todo está tomado por facção. Então, se você for lá no município do interior do Acre, tem uma facção lá que eu não sei qual o nome, não posso dar, porque eles criaram essa ideia no crime, né? Hoje existe
uma necessidade deles integrarem. Assim como a polícia hoje está muito integrada com a polícia do Rio de Janeiro, do Ceará, do Rio Grande do Sul, o crime também está da mesma forma. Então, eles tomaram o bairro. Hoje você não consegue mais vender droga, o traficante não consegue vender droga se ele não tiver uma bandeira, se ele não for filiado a algum grupo, alguma facção. Mas a facção, por mais que mude, eles mudam de nome toda semana é um nome novo, eles inventam. Mas são os mesmos integrantes. São os mesmos. São pequenas gangues, eles brigam entre si. Vamos fundar uma facção. E fundam a facção e saem matando o pessoal da antiga facção que ele pertencia. Na verdade, não tem bandido do Rio de Janeiro aqui, não tem. São os mesmos criminosos daqui. As gerações vão surgindo. São criminosos já conhecidos da polícia. Todos. Hoje ele está numa bandeira A, amanhã está numa bandeira B, mas são os mesmos criminosos. E alguns foram buscar ideias e doutrinas do crime organizado Rio de Janeiro e São Paulo, né? Aqui eu acredito que tenha pelo menos umas 3 bandeiras desses criminosos, mas na verdade são bandidos locais. Todos são conhecidos da polícia, né? Já foram presos diversas vezes. E aí chega o filho, chega um sobrinho que assume, aí o próprio crime mata, aí vem outro parente, assume o lugar dele, e assim vai. Então é importante dizer isso, né? Qual o senhor classifica como as grandes operações que o senhor realizou à frente da DENARC para coibir o crime organizado aqui? Fizemos várias, tivemos várias apreensões eu julgo mais importante do que aprender droga, aprender arma, né? Então nós conseguimos, ao longo dessa gestão, aprender diversos fuzis, que antigamente, há 5 anos atrás, quase não se falava, né? E hoje está chegando fuzil pela 319, está chegando fuzil das extintas Farc, que vem pelo Rio Solimões. E nós aprendemos explosivos, granadas, drogas, foram 23 toneladas, muita droga. Mas o que acontecia? Antigamente, a droga apenas descia. Surgiram os piratas começaram a atacar a carga. Os traficantes começaram a se armar. Então, o que acontecia? Ele viu uma escolta de algum integrante, algum ex-integrante de grupo paramilitar da Colômbia, como uma Farc, por exemplo, um LN, e aí ele descia. A arma vinha para escoltar a droga do pirata. Quando chegava em Manaus, a droga era distribuída e a arma retornava para a fronteira. Hoje a arma, quando chega, ela já é negociada com o crime organizado. Então ele já vende a droga e a arma. Então entra fuzil por todos os lados. Quem é de fora, quem não é do Amazonas, não conhece a dificuldade que é operar aqui no nosso estado. Nós temos diversas operações que nós fomos tirar a droga de dentro da selva. Eu cito um exemplo clássico lá do departamento, que foi uma operação em que nós estávamos no Rio Japurá, na cidade de Maraã, e a nossa equipe entrou por um afluente, o subafluente do Rio Negro, que era o Rio Cuyuni. No Cuyuni, para pegar uma droga, encontraram outro carregamento sendo transportado de 1,3 toneladas. Diversas pessoas carregando aqueles sacos coloridos de droga, com aquela mochila, com um cipózinho, imitando uma mochila, né? E eles iam transportando na mata. E eles iam parar, sabe onde? Eles iam atravessar por 3 dias a mata e iam cair lá em Barcelos, já no Rio Negro. Meu Deus. Se você olhar no mapa, você não acredita que isso acontece. Mas é o Amazonas. É diferente. Aqui a gente não pega droga em carreta, né? É na raça. É diferente, como eu falei, é diferente de tudo que acontece no Brasil. Tinha que ter equipamento de ponta, né? Para poder... E o efetivo que vocês trabalham? Vamos falar de efetivo aqui, de armamento. Como é que vocês enfrentam esse crime organizado que vocês aí aprendem fuzil, como é que é o enfrentamento com esse crime organizado? Porque quando vocês estão lá no meio do rio, eles também estão com balsas, com voadeiras altamente equipados e militarmente também equipados. Como é que vocês conseguem enfrentar de igual para igual esses traficantes que geralmente trazem essas armas da Colômbia? Houve uma necessidade de uma readequação operacional, de equipamentos nossos, e aconteceu, de fato. Quando eu assumi o DENARC não tinha um fuzil. Hoje o DENARC tem fuzil para todos os operadores, nós temos munição suficiente para atender as demandas e temos também o treinamento, a capacitação, lanchas blindadas, isso não existia antes. E hoje nós temos para operar. Então, mais importante da missão, Alex, é você devolver os seus policiais para a família. Né? A apreensão ela fica em segundo plano. E tem muito confronto durante essas operações, delegado? Já tivemos diversos confrontos, né? Inclusive com muitas baixas do lado deles, lado do crime, né? Já houve, inclusive aqui próximo a Manaus, já tivemos equipes nossas atacadas, tive policiais do departamento que já foram feridos, já foram baleados,
em troca de tiro com o pessoal da guerrilha. Então, realmente, é uma experiência. A minha passagem pelo DENARC dá para escrever um livro de coisas que eu vivi. Coisas que eu nunca imaginei viver, mas realmente alguém agora vai ter que me suceder. Já temos uma competente diretora lá, a doutora Tamara, que era a nossa 02, tem uma experiência e vai tocar o departamento com maestria. Legal. O JP aqui, que já foi inclusive atingido numa dessas operações, né? É verdade, isso aconteceu há 4 anos atrás, né, numa operação, como o nosso diretor já havia falado, uma das diversas operações que nós participamos, numa situação, numa madrugada, numa tentativa, né, na verdade não, houve uma interceptação de um carregamento, em qual nós confrontamos com elementos traficantes, oriundos da guerrilha, e nós tivemos, depois de um intenso tiroteio, nós tivemos um elemento ferido, diretamente, né, um colega que foi ferido diretamente, eu sofri também ferimentos de estilhaço, de raspão dos tiros relativo ao confronto. Mas a situação deles ficou bem pior, né? Na verdade, nós pegamos, conseguimos pegar o carregamento de drogas e de armas, né, e também teve ferido da parte deles. Delegado, é importante falar para a população que a população não tem conhecimento. Ela tem conhecimento aqui de ver esses pequenos traficantes aqui na cidade de Manaus, os boqueiros, elas não conseguem entender como é que é um confronto no meio do rio, como é que é um confronto realmente ali de artilharias pesadas, de fuzil de um lado, de fuzil de outro, e o policial tem que estar muito preparado psicologicamente e também militarmente para enfrentar esse crime organizado. É necessário treinamento, porque você sabe que cai na água, é muito difícil de voltar. Sim. Na água é totalmente diferente a questão da abordagem, porque quando você confronta uma lancha de traficantes, é 50% de chance para cada um. Na verdade, acaba sendo que quem ganha é quem atira primeiro. E eles, antigamente, se rendiam para a polícia. Hoje, com a questão dos piratas, e pior ainda, o pirata, ele pinta uma lancha com o nome de polícia. Ele coloca a polícia na lancha dele, como já aconteceu lá em Quari diversas vezes. E aí, às vezes, ele não acredita que se trata de polícia, ele vai para o confronto. O que antigamente não acontecia. Tanto que a gente, quando vai para a água, para fazer uma abordagem, nós vamos com a lancha ostensiva, com giroflex, com sirene, com tudo que... para ele desencorajar, para causar aquela dissuasão, para ele não enfrentar por isso, porque a gente não quer o confronto, é óbvio, né? A nossa missão é prender, retirar a droga de circulação, estrangular o crime organizado. Mas se ele vier para o confronto, ele vai ter resposta de fogo à altura. E o senhor é pré-candidato a deputado estadual, a sua principal bandeira vai ser o combate ao crime organizado? Combate ao crime organizado, a questão da prevenção às drogas, a gente tem um trabalho muito forte. Sua palestra também, de palestras, de prevenção, de apoio. Porque a questão das drogas, elas têm 3 eixos, que é a prevenção, a repressão e a recuperação. Nós não trabalhamos a recuperação, né, por conta da própria atividade da polícia. Mas a prevenção, tem a Polícia Militar com o PROERD, que é um programa fenomenal, e a Polícia Civil com o Provida. E a gente, do ano passado para cá, nós falamos com mais de 20 mil jovens. Então a gente consegue trazer a mensagem de uma forma didática, de uma forma alegre, de uma forma que não seja cansativa. E a gente leva o cão de faro, faz simulações para ele ver como é que a polícia trabalha. E aí ele passa a querer ser como a gente, como nós somos. E não ele se espelhar no traficante que mora próximo da casa dele, que tem dinheiro, que tem recursos. Então a gente cria um referencial de família nele e a gente depois retorna na palestra para conversar com os pais. Então esse trabalho de prevenção, eu acredito que seja até mais importante do que a repressão. Muito obrigado pela entrevista, delegado Paulo. Muito obrigado. Eu queria que o senhor respondesse uma pergunta que eu sempre falo para os policiais que vêm aqui. Bandido bom é bandido morto ou bandido bom é bandido preso? Olha, pergunta difícil essa, hein? Vamos apostar no bandido preso. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada.